Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Tudo bem? Vocês acham que estão tendo algum lapso temporal? Eu acho que sim, né? Porque pra mim parece assim que estamos numa quinta-feira, mas na realidade estamos numa terça-feira. E a culpa não é do Lucas. Hoje não é. Eu asseguro a vocês que hoje ele não carrega culpa nenhuma. Hoje a culpa é do Lucas. É mentira minha. eu pedi, eu pedi pro Lucas mudar para terça-feira porque eu estou com um compromisso de seminário para quinta-feira. Eu vou acompanhar apresentações dos meus alunos e acabou não tendo outro dia senão quinta-feira. Então, pedi para o Lucas falar com o nosso convidado, que está aqui, daqui a pouco será apresentado, e o convidado topou fazer esse vídeo na terça-feira. Então, se vocês estiverem assistindo esse vídeo já na vermelhinha ou depois aqui na roxinha, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês estejam confortáveis, pois o Luquinhas é que manda aqui na parada. Lucas, está com você. Bom dia para quem de dia, boa noite para quem de noite, boa madrugada para quem não dorme. Aqui é o Lucas Malk, numa terça-feira. Sim, é bem diferente, mas agradeço muito, principalmente ao Jorge de ter aceito. Só que antes de eu já passar para ele se apresentar, falar um pouquinho dele e falar um pouquinho sobre o que ele está trazendo para o nosso meio, eu vou explicar como que eu achei. Eu acabei de explicar para ele, né? E eu acho que merece ser contado aqui para vocês como que foi. Como todo mundo aqui já sabe, eu sempre estou procurando matérias para revista. E eu sempre estou acompanhando também o Ludopédia, que é vamos dizer assim, a parte de Wikipédia de jogos de tabuleiro e RPG. E aí apareceu, eu sempre estou vendo a parte de lançamentos, apareceu para mim o lançamento de um jogo chamado AIE, O Mundo dos Orixás. Logo, né, como todo macumbeiro de plantão, na hora que viu esse nome, falou assim, pega, pega. E aí eu fui ler, e aí eu vi que era um RPG, eu falei, calma aí, pega, um RPG que eu não conheço, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás. Eu achei o Instagram dele, né? E aí eu vi lá, além de outros jogos, além do Aie, eu vi outros jogos ali relacionados a Kimbanda, né? E eu fiquei mais louco ainda. Aí eu fui, conversei com ele, com o Joser, né? Porque ali tem o número de contato dele para você comprar. E ele aceitou participar aqui da parte de entrevista. E agora eu vou passar para ele dar uma boa noite e ele contar quem ele é, o que ele faz, tudo. E aí depois a gente começa as perguntas, depois para o momento da rádio e considerações finais, já que hoje ainda é uma terça-feira, não dá para falar da parte de financiamentos coletivos, até porque isso ainda não foi feito. Bem, Jorge, dá uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Um prazer imenso estar aqui participando dessa entrevista. Uma satisfação enorme estar entre os irmãos, né? Do culto, das práticas afrodiaspóricas. E é isso, eu estou aqui, sou professor oficialmente, né, de música, na verdade, não sou da área de produções, de jogos, nem de design, sou um professor de música, mas desde criança uma pessoa apaixonada pela cultura geek, por fantasia, por jogos, por desenhos, brinquedos, enfim. E agora, desde a pandemia, na verdade, eu tinha retomado essas, também junto com o contato, né, com a religião de matriz africana, com o candomblé, eu acabei retomando essas ideias, né, de reviver essa criança interior que tinha ficado lá no passado. E aí, unindo, né, esse gosto com as práticas, né, religiosas, afrodiaspóricas, eu comecei a ver
como não tem essa representação, né, no mundo da cultura geek, das fantasias. E não vou me aprofundar tanto agora, acredito que depois vocês vão, né, perguntar mais sobre isso, mas é isso. Eu comecei nesse processo aí, durante a pandemia, revivendo essa criança anterior, junto com a entrada no mundo das religiões afrodiaspóricas. Show. Raga, então tá com você. Beleza, então deixa eu abrir aqui a página da Ludopedia que o Lucas mencionou para a gente conferir juntos. Abrindo aqui, tá aí a página que o Lucas ainda agora comentou. Vocês depois podem dar uma conferida lá na Ludopedia. Eu vou disponibilizar na descrição do vídeo do YouTube esse link, caso vocês estejam assistindo nesse momento lá no YouTube. Vai ser rápido para que clicar. Mas se vocês já estiverem só assistindo, basta digitar AIE, o Mundo dos Orixás, e muito provavelmente na busca da página deverá aparecer. Mas vamos olhar aqui rapidamente essa descrição que está colocada aqui, é bem curtinha, eu acho que vale a pena compartilhar com vocês uma leitura. Vamos lá. KRPG, AIE, o Mundo dos Orixás. É um RPG narrativo onde você adentra um universo ancestral, repleto de espiritualidade, magia e sabedoria. Inspirado nas tradições dos povos iorubás e bantu, o jogo convida você a viver aventuras no Aie, o plano terreno onde humanos, orixás e outras entidades coexistem em uma delicada dança de equilíbrio e poder. Utilizando o sistema único dos Kaoris, conchas lançadas para determinar o destino das ações, cada decisão ecoa nas forças que regem o mundo. Você poderá criar personagens multifacetados, desenvolver habilidades que respeitam a diversidade de saberes africanos e enfrentar desafios que vão muito além do bem contra o mal, explorando conceitos como ancestralidade, comunidade, respeito à natureza e autoconhecimento. Em Aie, o mundo dos orixás, sua jornada é guiada tanto pela estratégia quanto pela intuição. Prepare-se para enfrentar provações, fazer alianças, realizar ebós, rituais, e buscar seu próprio caminho entre o humano e o divino. Aqui, cada história é um ato de resistência, memória e criação. O Aie espera por você. Tá aí o texto, por acaso a página se fechou aqui, eu fico devendo essa para vocês, mas enquanto eu deixo aqui, daqui a pouco para os meninos comentarem, deixo a tela aqui para vocês vislumbrarem o que eu acabei de ler. E aí eu me viro para o nosso convidado e pergunto o seguinte: você já relatou, ainda agora, que é músico, e dá para perceber que tem um tanto da sua profissão aqui, nessa breve resumo do que seria o jogo. Mas o que te levou, de fato, a explorar essa ambientalização que está descrita aqui, que se prevê para entregar de experiência em termos de jogo para quem for jogar o Aie? Conte pra gente. Rodrigo, a minha experiência, né, eu entendo a cultura, as tradições religiosas, a ancestralidade, não como coisas separadas, assim como tudo intercalado, conectado. Então, a música, a dança, o jogo, o inventar, o confabular, tudo isso faz parte das nossas tradições, né? O mundo moderno, pode dizer pós-colonial ou neocolonial, ele caracteriza, ele faz essas divisões, né? Principalmente devido às questões de algumas organizações de trabalho, enfim, do mercado, faz com que as pessoas aprendam, tipo, você vai ser um músico, aprender a fazer isso e desempenhar aquela função, né? E assim, eu nunca consegui, de fato, desassociar a possibilidade do jogo com a música, tanto que eu, como professor, também produzo jogos para ensinar, para que os alunos aprendam melhor um determinado conteúdo musical. Então, a ideia, né, inicial, principal, que me leva a trazer esse jogo ao mundo, e produzir essa descrição, ela está atrelada a essa minha visão de mundo, que as coisas não são não fazem parte desse universo que fica restrito a si mesmo, né? Uma das coisas principais que tem
nesse sistema, né? Porque não é só jogar os Kaoris para ter, não é só trocar o dado pelo Kaori, tem realmente uma outra construção de personagem, outras ideias. É justamente a circularidade, né? A circularidade que está presente na música, está presente na dança, está presente as nossas toadas, né? Nossos cantos, nossos pontos cantados, eles são circulares, né? Eles têm essa formação, a dança ela é circular, e o Ori ele é representado pelo círculo no RPG, né? No KRPG, como eu chamo. E os Okans, as inteligências, tudo está nesse conceito de circularidades, né? Muito bom, muito bom. Lucas, sua vez. Bem, eu vou pedir para você abrir então o Instagram, Raga, lá do o Afro Geek, o pessoal acompanhar. Pronto. Pronto. Não sei se é que para mim não tá para mim tá demorando um pouquinho para aparecer, mas se vocês forem ali para baixo na parte de imagens, vai estar mostrando alguns dos lançamentos que ele já tem ou está preparando para fazer, como Mavambo, o chamado Ancestral, Dungeons em Quiumbas, que são alguns outros jogos que ele tem. O livro, que ele daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre ele, de Kimbanda, né? Mostrando um pouquinho mais do jogo de cartas Tumba Lacatumba. Nossa, eu adorei esse nome. Faz tempo que eu não ouço Tumba Lacatumba, inclusive. Mostrando aqui um outro também aqui de Kimbanda Rogue Life, solo card game. Então temos um jogo solo, tem um quadrinho do Kimbanda Rogue Like, né? E agora chegou na parte que eu queria, que é o Ai, a Saga dos Orixás, livro 1. Que aí quando você clica nele, você pode clicar nele, Raga? Já cliquei. Beleza. E aí lá fala, né, que o que está em processo de revisão para ser lançado agora em 2025. Essa publicação foi em janeiro e fala sobre o Ai, Saga dos Orixás, a lore do RPG, como surgiu os orixás e os Ajijoguns, né, inimigos do Ai. Também tem o livro Tuff, o Caçador de Parasitas. E tem o Kimbanda, a Última Esperança. Se você clicar do lado, vai aparecer as capas também, né? E aí, na outra matéria, fala sobre o novo sistema de RPG, o AI, que tá por R$ 9,90. Lucas, posso te cortar rapidinho? Pode. Bora ver qual é a fala correta. Mano, diz aí pra mim como é que diz o nome. Aí verdade, ou aí? É verdade, eu tô falando... A pronúncia do quê? Do jogo. Do nome do jogo, eu só tô falando certo ou errado. Aí, pronto. Então, Lucas... É porque como alguns caracteres não entram, eu tentei deixar ali o AIE sem os acentos, né? Aí, às vezes, fica melhor muda. Para traduzir. É porque muda, né? Quando você coloca o acento agudo é um significado, se você coloca o circunflexo é outro, né? Mas a pronúncia em Yorubá é AIE. Aí. Certo. E aí do lado ele já fala como você consegue o sistema de RPG, né? É um preço barato, R$ 9,90. Pena que eu não tenho, mas é um preço barato, é um preço em conta. Vou mandar pra você, não. Opa, gratidão, eu agradeço. Eu não tinha pegado ainda por causa disso, porque eu tava sem dinheiro. E mostra também, mais uma vez também do lado, na outra publicação, a ficha do sistema. Então, agora eu vou chegar finalmente à minha pergunta sobre em cima, porque você falou sobre os Kaoris, né? Que eu devo imaginar que é a representação dos búzios, né? No caso. Mas eu gostaria muito de saber como que é usado os Kaoris no sistema, como que faz a parte de você criar personagem, você poder falar sobre acerto e falar aqui, como que é o sistema em si do AI?
Eu gosto de coisas mais interpretativas do que aquele sistema mais rígido, né? Se cair ali é um fracasso, então, enfim. E todo RPG, na verdade, ele já deve ser mais interpretativo do que rígido, na minha concepção. Mas, então, o sistema de divinatório, né, chamado método de Logum, que usa os 16, ele é bem complexo. Então, eu pensei, eu também não sou apropriado, também não, também acho que faz parte de uma coisa muito intrínseca do candomblé, então não queria usar isso, né? Então, eu usei o sistema de 4 búzios, que é um sistema mais de confirmação, né? Como quem é da religião sabe que é para você obter ali um sim, um não, um talvez, uma coisa mais, e vai interpretando de acordo também até com a intuição do que a pessoa, o babá, o aiá está recebendo naquele momento, né? Ou, enfim, a pessoa que tiver esse ofício. Trazer essa função para o mestre do RPG é uma coisa delicada, mas foi mais ou menos isso que eu quis trazer, sabe? Assim, o mestre ele tem uma função crucial dentro do jogo. Ele não, eu sei que tem RPGs aí até que você joga sem mestre, mas nesse jogo RPG eu acho que faz parte muito da cosmovisão africana também, né? A figura da sabedoria, da superioridade, ali do tempo e tal. Então, o mestre nada mais é do que aquela pessoa que adquiriu mais tempo jogando RPG também, né? Ou pelo menos, assim, você pode, obviamente, enveredar pela maestria, né? Pela mestragem nos jogos de RPG, não tem problema nenhum, sem ter jogado milhões de partidas, mas essa figura, representa essa figura. Então, eu quis transportar para a figura do Babá, da Yalorixá, para o RPG. Diante de uma ação, né? O que é que a gente tem? Os 4 búzios abertos, ele é na minha, isso pode mudar de casa para casa, de lugar, de região, então eu deixo bem claro lá. Eu acho que, se eu não me engano, eu deixo bem claro na descrição que eu me apropriei de um. Isso não quer dizer que seja uma regra para tudo. Inclusive, se outros mestres podem até modificar isso de acordo com a sua cosmologia, né? Então, 4 búzios abertos dariam um sucesso total, por exemplo, daquela ação. Vamos pelo Meiji primeiro. Eu acho que o Meiji define o caminho, né? Que é os 2 abertos e os 2 fechados, que representa o equilíbrio, representaria aquela ação executada de forma perfeita, né? Você executou, fez, cumpriu e resolveu aquela ação que você tinha que fazer. Até mesmo a espiritualidade, no caso, como o RPG tem essa coisa do orixá também, né? Isso depois a gente pode aprofundar. Tem o orixá que é o regente da sua cabeça, do seu ori. Então, até nisso, o mestre tem que ter consciência de que o orixá vai proporcionar ali uma bênção, um buff naquela jogada. Pode até fazer isso. Aí daí a gente tem, né? Do Meiji a gente vai ter o Aláfia, né? Que estão falado, né? Que é o sucesso com bênçãos, por exemplo, você pode executar uma determinada tarefa ali de um ataque simples e acabar causando um dano crítico no seu adversário, né? Ou digamos que seja uma interação social, você não tem tanta aquela habilidade, mas naquele momento o orixá chegou perto de você e você tirou uma lava, né? Aí o mestre pode interpretar isso como ali entrou um orixá que fez com que a interação social se concebesse da melhor forma e você conseguiu passar com facilidade, né? Então a questão espiritual ela atua justamente também quando os búzios caem, né? Na interpretação do jogo. E já o Aku, né, que seria, eu não sei se a pronúncia realmente é Aku, que eu não consegui pegar, mas se você puder me ajudar nesse sentido, eu também agradeço. Essa palavra eu peguei né, das confluências, mas eu nunca tenho uma definição muito certa para quando cai os 4 fechados. O Alaf eu sei que é, mas o negativo, às vezes, eu já ouvi meu pai falando uma coisa, já ouvi outro pai falando outra coisa, então eu fico Lá na casa da minha mãe também é Aku. Aqui também, né? Mas aqui no Nordeste tem outras expressões, que aí eu fico. Não sei se é só a pronúncia
né? Ou se é um outro, outra palavra mesmo. Então, no Aku, que é o fracasso total, aí sim a pessoa, da mesma forma, ali pode representar um, um abandono. Agora, as coisas não precisam ser tão aleatórias, né? Elas não são tão aleatórias. O mestre, ele vai interpretar, mesmo que caia um Aku, se o personagem tem ali uma proficiência, tem um orixá que tem uma bênção específica para comunicação, por exemplo, ou tem uma bênção específica para uma batalha, para batalha, para proteção, para recuperação de vida, enfim, as possibilidades são mil, ele tem essa variante, né? Que os orixás participam. Aí, outro fator primordial desse sistema de RPG, que vai influenciar na caída dos Kaores, né, dos búzios, é o, o Ori, né? O conjunto, né? O conjunto todo, que são os Okãs, que são as inteligências, e os Oris, eles vão influenciar também nessas caídas. Então, o mestre ele tem que estar muito inteirado, ele tem que conhecer os personagens, ele tem que saber como é a personalidade desses personagens. A construção do personagem é muito importante nesse RPG. A narratividade é muito importante. A batalha é algo consequencial, mas é muito importante essa construção do Ori, do personagem, da personalidade, das inteligências, de quanto mais. Enfim, depois a gente pode se aprofundar mais nessa questão do Ori. Mas é isso. Você interpreta muito próximo do que da realidade de como um babalorixá ou de como um ialorixá ou um ebome, enfim, tá interpretaria jogando para uma pessoa no seu dia a dia da rotina do terreiro. Né? Cara, o que é legal, antes de eu passar por Raga, o que é legal e muito bom é lá na casa, no meu terreiro lá, que eu participo, a minha mãe de santo, ela joga RPG, gente. Ah, Né? Não legal. só a minha mãe de santo, mas tem irmãos lá que também jogam RPGs. E você chegar e você falar de um jogo que você vai jogar para poder ter o sucesso, e é justamente partes do que a gente já faz quando a gente quer ter uma confirmação, né? Porque lá a gente faz isso justamente até para mesmo pra quando a gente vai fazer a nossa cabeça, né? E aí dá o Olaf, que o Olaf é aquela coisa de foi tudo aceito, né? E aí você ouvir isso no jogo, eu acho muito eu pelo menos eu acho muito emocionante. Eu tô muito feliz aqui de estar ouvindo essa experiência e poder fazer isso em um jogo de RPG ou em outros jogos. Cara, eu já falo que eu gostei muito. Raga, tá com você. Vamos lá. Eu posso só dar uma Claro. contribuição a mais nessa Sim, sim, questão? pode. Esse jogo de quatro confirmações, de quatro búzios, ele existe em outras culturas africanas como se fosse algo meio seminal dos processos de religião, divinatória. Tanto que no Egito, que chamava-se Kemet, né, na época, existe um jogo lá chamado Senet, ou Senet, eu não sei como é a pronúncia, que você usa quatro varetas, que tem dois lados, né? É um sistema, como é que chama? Binário. Então você joga essas quatro varetas, a caída diz quantas casas você vai andar, é mais numérico, né? Quantas casas você vai andar, quantas casas você volta. Mas aí você começa a entender que isso não está tão desvinculado uma coisa da outra, né? Tanto que no jogo eu sugiro que você, se não tiver os búzios, você pode usar quatro varetas também. Calma, que show. Bem, Raga. Vamos lá. Eu vou aproveitar aqui algo que me chamou a atenção olhando a página do Instagram. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui. Imagino eu que sejam tipos de, vamos chamar assim, de classes, que é o nome dado, né, no Dungeons and Dragons, acaba que esse conceito a gente vai replicando para outros jogos. Não sei se é a mesma coisa aqui no AE, mas tu vai poder explicar pra gente como é que a gente compõe um personagem dentro de AE. Tem alguma coisa tipo classe ou alguma origem que possa ser utilizada para dar tipos diferentes de personagens jogáveis no jogo? Conta aí pra gente como é. A gente usa a noção de etnia, que é algo que é muito. Eu escolhi não botar classes,
para criar realmente uma ruptura, porque aí eu vou trazer uma questão dos meus estudos, né? Porque eu sou professor de música, mas eu também estudo sobre racismos epistêmicos, colonialidade, decolonialização. Essa é a minha área de pesquisa, educação e decolonização. E aí, uma das coisas que é bem presente que eu percebo assim, na cultura das fantasias é que tem ali muito do imaginário europeu colonizador, que classifica as coisas como rígidas, né? Ali você e muitas vezes estereotipadas, né? Aí a gente depois pode ir aprofundar um debate sobre isso, mas observando essas classes que eu vejo no RPG, que eu vejo nas livros de fantasia, nos filmes, eu percebo que tem muito do imaginário desse homem europeu colonizador e que tem essa ideia muito sobre outras nações meio, sabe? Eu sei que tem trabalhos e projetos que rompem com isso, mas essa ideia do orc, essa ideia do bárbaro, essa ideia, isso é muito a mente colonizadora, a mente europeia, né? Então, assim, longe, ainda afastando um pouco das discussões, eu pensei, não, qual é o conceito mais africano sobre pertencimento, né, a um lugar, ou que chegaria mais perto de uma classe? É o conceito de etnia, né? Etnia junto com ofício. Porque muitas vezes as etnias elas eram especializadas também em ter essa concepção de serem guerreiros, mais guerreiros, né? A própria região Yorubá, você tem a região que se cultuava Ogum, o orixá Ogum, né? Que é próxima ao rio Ogum. É diferente da gente aqui, né? Que cultua todos os orixás, mas lá eles cultuam por região. Então, próximo ao Rio Oxum e por família também, né? Então, próximo ao Rio Oxum, então ali aquele povoado, povoado não, né? Hoje é um povoado, mas já foi reinos e impérios, né? Grandes, antes da colonização africana. Então, próximo ao Rio Oxum, eram as tradições daquela família, daquele lugar. Então, esse conceito de etnia, geolocalizado, é o que eu uso. E, óbvio, para separar, mesmo dentro dessas etnias, porque pode ter etnias que são especializadas numa função, num ofício, como, por exemplo, os ferreiros, né, do povo de Irim, que eu chamo, eu botei esse nome Irim, que Irim é ferro no tradutor iorubá, né, normal. Então, o povo Irim, o povo de Ogum, que é o povo ferreiro, eles são especializados, a maioria são especializados nisso. Claro, vai ter um feiticeiro ou outro que você pode se criar, mas digamos assim, o mestre pode interpretar que um guerreiro do povo Irim, ou seja, ele tem a etnia Irim e tem a função de ser guerreiro, ferreiro, ele vai fazer isso com uma maestria muito maior do que um guerreiro ferreiro do povo Omi, né, das águas, de Oxum, ou do povo do pântano. Enfim, tendo essa concepção de etnia com ofício junto, é o que gera o que seria a classe. Muito bom. Lucas. Cara, eu tô cada vez aqui, né, ouvi, até porque a quebra que acontece que é muito preciso. E ainda bem que tá aparecendo cada vez mais jogos assim, como o seu, e que precisa cada vez com mais força. Até inclusive, acho que é um ótimo tema aí para mais para frente, aí para algum momento, para tu falar lá no RPG com Jambu, não sei se tu já fez, ou Raga, mas de decolonialidade ia ser muito legal e bastante gente da área, principalmente o Passos, o Sensei, de soja, tem o Raça, o PH, tem pessoas aí fazendo jogos decoloniais e que cada vez mais tenham assim, né? Mas agora eu vou para minha pergunta, que eu fiquei curioso numa coisa. A gente falou agora do sistema, a gente falou dos personagens, mas o cenário em si, ele é um cenário que ele se passa no tempo moderno, ele se passa no tempo antigo, ele é um mundo paralelo ao nosso, ele tem há sendo dito, ou você deixa livre para o pessoal criar o seu próprio mundo? Pronto. Aí a gente chega
Uma questão que você falou ali, quando estava vendo no Instagram, vê que tem também um livro, né, chamado Aie, a Saga dos Orixás. Sim. Isso é o começo de tudo, né, da minha produção afrodiaspórica fantástica. É esse livro. Mas é um épico e eu estou escrevendo ele há muito tempo, né? Ele está agora em processo de revisão. Quando eu terminar o mestrado, eu vou dar o gás para terminar e lançar ele ainda esse ano. Eu espero lançar ele em dezembro desse ano. É um épico mesmo, assim, uma coisa. Tem muita linguagem também dos mangás, dos animes e tal, mas é ele que dá a base para isso. E o que é esse livro? Aí, a Saga dos Orixás, que também já desenvolvi aí aos pouquinhos um jogo virtual, mas que também está nesse Show. mundo, né? Nessa esfera. Ainda está em processo também de um RPG também. Esse, esse livro, ele narra o início da criação do mundo. E numa ideia fantástica, né? Não é uma história realista no sentido de... É uma história que tenta... Enfim, é uma fantasia que mistura a ideia de como seria, explicando como seria o mundo, a criação do mundo pela visão iorubá e bantu, né? Também da nossa influência do candomblé. Então, obviamente, eu não me apoio só na questão das tradições iorubás, dos povos Jeje, Nagô, o quê? Mas eu também me apoio muito faço essa mistura com o próprio candomblé. Né? Só que eu tento evitar aquilo que é fruto de uma colonização. Então, eu misturo esse conteúdo todinho e criei esse mundo. Então, é um mundo fantástico, mas é o início da Terra, o início de quando o mundo foi criado, meio como minha avó muitas vezes dizia que antigamente os animais falavam. Ela dizia essa história, né, que era do interior, que os animais falavam. Então, a ideia é essa, é uma humanidade que ainda vive mais ali geolocalizada, sabe? Ainda não conhece o mundo inteiro, ainda está mais dentro de uma esfera de pequenas cidades e estados, já tem uma certa organização social ali de sociedades, e aí nesse espaço é que entra o surgimento dos orixás, a convivência dos orixás com os humanos, e aí vai surgindo os conflitos humanos, e aí eu vou viajando nessas coisas da psique humana, que eu também gosto de ler, para deixar o trabalho, enfim, né, as histórias com uma certa profundidade. Então, é sim um mundo fantástico, mas é a nossa própria realidade, é a criação do mundo antes dele se tornar esse mundo que a gente conhece hoje, muito antes, né? É no iniciozinho mesmo, ali no começo, pegando aquela história, inclusive o Itã, de que o Ladumare manda o Xalá criar o mundo, né? E aí ele Exu dá a ele uma pinga de palma, né? Um vinho de palma. Ele lá muito novo ainda, bebe, esquece de fazer as oferendas de Orumilá, vai, bebe, fica bêbado e não faz o trabalho, né? Então, resumindo aqui, né? Aí o Dudu vai lá e pega a missão, cria o Aê, cria o mundo, cria os animais, cria as águas, os rios, as coisas todas. E depois Orixalá, o Xalá vai lá e se redime, pedindo enfim, perdão, né? A Goi cria os humanos. E o Ludumare dá o poder ele de criar os humanos junto com o Nanã e os outros. Enfim, aí tá na história do livro. Mas é isso, eu me aproveito desse TAM para pegar essa criação do mundo do Aie. Que show. Ó, inclusive já tem a Tati, ela já tá pedindo para ser avisada, tá? Não só a Tati, mas já tinha gente antes já falando comigo quando eu mostrei. E eu quero muito ver o lançamento desse. Não só desse, dos outros também, viu? Já vou te deixar avisado. Vou só dar uma palhinha, né? Existe uma palhinha desse livro, ou seja, os 2, 3 primeiros capítulos, em um perfil do TikTok chamado Aie, só que não tá a saga, eu mudei, né? Lá tá a Crônica dos Orixás. Então, se você procurar aí no TikTok Aie, Crônica dos Orixás, você vai ver lá uns 5 roteirinhos assim, que é como se fosse o início do livro. Que eu fiz isso para as pessoas entenderem mais ou menos como é a história desse livro. E aí eu recomendo também que você possa ler, eu vou mandar o link lá depois no grupo, que você possa assistir, porque você vai pegar realmente o comecinho da história do livro.
Que show. O que você tiver para mandar pra gente, pode mandar à vontade. Até justamente para isso que existe aquele grupo provisório, para a gente poder ter todas as informações possíveis. Que eu já tô maravilhado com isso. Raga, você. Meninos, me permitam fazer aqui um paralelo, porque eu tenho que admitir a ignorância quando a gente fala de religiões afro. Eu não tenho conhecimento, o que eu tenho é bastante superficial, e essa superficialidade acaba sendo um limitador para a minha imaginação, compreender um pouco mais as propostas de jogo como o AIE. E aí eu vou usar aqui uma referência, e aí o Everson vai me ajudar a me dizer se ele pode ser uma boa referência ou não. Alguns anos atrás, eu assisti a segunda temporada de Deuses Americanos. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Viram? Teve um episódio em específico que o protagonista da série foi para um encontro de uma comunidade negra lá dos Estados Unidos, em que estavam presentes 3 deusas afros que deram uma beleza enorme à cena. Cara, foi um negócio, coisa mais linda que eu já vi em termos de série. Eu nunca vi algo tão bonito, tão bem explorado no visual e no sonoro. As músicas estavam perfeitas, condizendo com o que estava sendo exibido. Aí eu viro pra ti, Everson, se tu tá reconhecendo essa cena que eu estou relatando, aquela cena pode me servir como um mergulho na imaginação para o que se pretende no AIE? Faz muito tempo que eu assisti essa série, e agora, quando você relatou isso, eu lembro vagamente. Eu não lembro se eu cheguei a assistir a segunda temporada, agora, pelo que você falou, porque eu assisti a primeira e não me lembro de ter dado continuidade, eu acho. Mas veja, é, algo que eu vou lhe recomendar, algo que você pode assistir, que você já deve saber, que chega mais próximo dessa experiência, né? Tem lá suas críticas, mas chega mais próximo, que eu acho que é o lançamento aí do Castlevania, né? Castlevania, que tem a personagem que ela é uma descendente de Ogum, né? Que ela é da família ancestral de Ogum, e aí também aparece, porque como no caso dela, ela é do Haiti, se eu não me engano, e aí eu acho que Isso. historicamente essa história já cruza com a libertação né, dos povos escravizados do Haiti, que teve lá a Revolução, que expulsaram os franceses, aí a gente, enfim, eu não vou dar spoiler. Posso estar Mas dando é mais ou spoiler. menos isso, pode continuar. E aí, essa personagem, principalmente na segunda temporada, ela agora que foi lançada na Netflix, eu acho que ela incorpora bem, assim, eles trazem bem essa narrativa, assim, da ancestralidade, aparece até, né, o orixá, é bem bacana, assim, em termos de representação. Eu vou até procurar esse episódio, porque talvez eu tenha assistido, mas eu não lembro exatamente, sabe? Esse episódio que o Raga tá falando é famoso, inclusive, que é a principal cena que o pessoal, quando quer usar a representação dos orixás ou da libertação dos negros, eles usam, que é magnífico, Eles pegam bem forte. Eu acho que desculpa, eu não lembro a emissora, mas a produtora, tudo que fez do episódio, eles mandaram muito bem ali, né? Eles mandaram muito bem ali. E a mistura, como eles fizeram, tanto com a Nanzi envolvido, eu gostei. Eu acho que os deuses egípcios ali, eles também colocaram. Eu acho que ficou muito show de bola ali para aquilo. Eu acho que sim, dá uma ideia sim. Porque eu lembro pelo menos do episódio muito bem. Muito bom. Eu acho que eu já vi. É um que eles estão andando por uma mata, não, né? Não, eles estão numa É, comunidade. Não, eles estão numa comunidade não, negra mas dos. não, mas parece uma mata. Não, não, vocês estão confundindo as coisas. Não é a mesma cena. Se Ah, estão falando de mata, não é a mesma cena. A cena é eles vão para uma festa. Eu não estou lembrado exatamente qual festa, em que é a comunidade negra, não estou lembrado da cidade, e eles percebem que no meio daquela comunidade estavam presentes 3 deusas afro. Cada uma delas com uma cor representativa, elas estavam com os rostos cobertos, com mantas, e
elas interagindo e passando entre as pessoas. Cara, é belíssimo. Eu tô tentando achar aqui alguma referência para mostrar para vocês, que a minha descrição tá fracassando. Mas eu tenho certeza que não é o que vocês estão estabelecendo paralelo. Não, mas uma é mostrando Iemanjá, a outra mostrando Oxum, e se eu não me engano, eu acho que a outra terceira é Yansan, que são até as... Mas, sim, cara, o American Gods é uma boa referência. Principalmente a segunda temporada é uma ótima referência, sim. Boa, boa. Obrigado. Eu tenho uma lembrança de uma cena desde na plantação, né? Plantação de algodão, uma coisa assim dos pés, das orixás passando, falando sobre ancestralidade. Mas eu não lembro dessa da festa, não. Eu acho que eu não assisti mesmo. Se eu achar depois daqui, eu vou mandar para vocês. Porque eu acho super frustrante eu tentar trazer alguma coisa e eu claramente não estar conseguindo descrever. Aí as imagens ajudam muito mais a descrever. E naturalmente, que vocês estiverem assistindo a gente, se eu por acaso já assistido, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link de uma imagem ou de um vídeo para vocês conferirem o que eu estou falando. Lucas, tá contigo? Beleza. Não, é bom porque assim, quem não conhece, pô, eu tenho um irmão meu dentro do projeto que ele é cristão, mas ele é bastante curioso, né, como todo mestre de RPG e ele vem me perguntar as coisas do que ele tem dúvida. Eu acabo pegando e ensinando para ele, e ele muitas vezes ele usa como referência do que ele já viu em alguns outros lugares, né? E acho que depois do American Gods começou a aparecer com mais força ainda algumas referências da cultura iorubá em outros séries, filmes. Tem um filme que eu tô tentando saber agora, eu tava com o filme na minha cabeça. Eu acho que é o Pecadores, se eu não me engano, mas não sei se de repente é ele mesmo, mas eu acho que é o Pecadores, que mostra da cultura iorubá também, inclusive. Eu sei que tá no cinema, isso eu sei. E o pessoal tava comentando muito, falando para assistir quem é da cultura, quem é da religião. Então, fica aí de repente uma indicação. E se de repente eu estiver falando o filme errado, me corrijam aí nos comentários, por favor, depois também. Eu vou perguntar agora para ti, Jorge, dos outros lançamentos que eles estão aqui, porque até eu tava olhando um pouco mais para baixo, eu tenho até um jogo de cartas chamado Adinka, né, que são dos Sim. símbolos que é usado em portões, né? E tem vários outros jogos aqui. Tem como você falar desses outros joguinhos que estão aqui? Pronto, entrei aqui também para poder lembrar de muita coisa que eu tenho. Esse jogo Adinkra, ele foi um dos primeiros jogos de cartas que eu fiz, acho que eu fiz, não, enfim, independente da postagem que está aí, faz muito tempo que eu fiz ele. E realmente é uma proposta lúdica e educacional, né? É um jogo de resgate de símbolos, de simbologias, porque esses símbolos, não são só símbolos, eles representam provérbios, né? Enfim, escritos. Então, para proporcionar também para crianças, adolescentes, para as pessoas leigas também, que se apropriem e conheçam. Então, é um jogo que você... Geralmente as pessoas usam esse símbolo para fazer jogo da memória. Eu não queria fazer um jogo da memória simples, né? Eu gosto de fazer umas coisas de design de jogo mesmo. Então, eu fiz um jogo de baralho, né? Novamente de mão, de gestão de mão, onde você precisa... O tema desse jogo é o seguinte: a região foi invadida e os símbolos africanos da região Akan foram quebrados, cortados, partidos ao meio, e aí o objetivo de vence aquele que conseguir juntar um símbolo completo, aí depende do jogo da matemática, ou um símbolo completo de 4 partes, ou dois de dois. E essas cartas que tem o símbolo único, né, que tem o Sankofa e eu esqueci o nome da tartaruga ali, eu esqueci o nome. Aí você é como se fossem cartas coringas, que você pode passar para a mão de outra pessoa, jogar, descartar, enfim. A jogabilidade dele é basicamente um jogo de gestão de mão. Tá até aqui, eu acho que minha filha aqui na foto acima, jogando, montando ali as pecinhas por igual.
E é bem interessante também muitas vezes você não precisa nem explicar muita coisa, você joga na mão da criança, ela já vê que tem símbolos que se conectam e você precisa juntar eles, né? Então, é basicamente isso. Meus trabalhos são todos voltados para essa parte do empoderamento, da história, do resgate da história, do anticolonialismo. Então, tem até que eu uso muito, em termos de protótipo, eu uso muito a inteligência artificial também, porque como é um trabalho caro, né, o de ilustração, eu ainda não tenho parcerias para formar, mas eu estou em busca. Como eu falei, eu acho que eu estou com um parceiro aí para fazer um mangá sobre o Kibana, que eu mandei para vocês também. Aí qual foi outro jogo que você viu? Tem o Tumba Lacatumba, que tá. Tubalacatuba. Tem esse outro jogo, passarinhozinho, tem uns 4 passarinhozinhos aqui no meio, que também vou disponibilizar, vai ser até de forma gratuita, porque a pessoa pode imprimir em casa e jogar sem problema. Esses que tem um conteúdo mais educacional, eu sempre disponibilizo gratuitamente, uma versão gratuita também, sabe? Jogos aqui, tem outro jogo que é um jogo de fábrica de capulana, fábrica de fazer tecido. Esse jogo já é mais adulto mesmo, assim, é uma coisa bem administrativa, quase, né, com uma referência a banco imobiliário, mas é mais, enfim, usa outros recursos também. Esse jogo, eu acho que é importante falar desse jogo, né? Aqui tem um nome que banda roguelike, mas eu já mudei ao mesmo jogo, tá? O jogo chamado. Desculpa, como é o nome? Ah, eu vi agora. Dungeons e Quiumbas. Eu só mudei o nome, mas é o mesmo jogo, é a mesma proposta. Ah, Dungeons e Quiumbas é um RPG solo de cartas. Já jogou um RPG solo? sim, sim, a gente joga bastante, inclusive. Pronto. Você vai ter um conjunto, um baralho. Esse baralho vai ter. Tem até um vídeo de demonstração embaixo. Ó. Você vai ter. Mais embaixo ali está numa versão do Tabletopia, né? Foi para fazer os testes e os experimentos sozinho, sem precisar imprimir. Aí esse jogo é um jogo onde você forma uma mesa com cartas, como fosse as masmorras, né? Onde você tem que passar. Você que escolhe, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai para cima. Só não pode ir na diagonal. E aí, nesse caminho, nesse jogo, você, antes de iniciar a partida, você escolhe qual guia vai ser o seu. Qual guia você quer que seja para jogar com você. Ou você também pode fazer uma forma aleatória, né? Virar as cartas e escolher pela sorte. E aí tem 4 guias principais, né? Principais, assim que eu digo, na questão de botar no jogo, porque não dá para botar todo mundo no jogo, né? Aí eu botei Santa Rua, João Caveira, a Padilha e a Maria Mulanga. Então você pode escolher um desses para ser seu guia, que vai te dar algum benefício nesse jogo. Por exemplo, se eu não me engano, se eu trocar a rua, Laruê, ele te dá a possibilidade de passar por um lugar que já você não pode passar mais. Porque quando você move a carta para um lado, aquele lugar que você sair, você já não pode passar mais. Segue Você não pode sempre em voltar. frente. Então, ele te dá essa possibilidade de você ir para ocupar um espaço no qual você não poderia passar. E aí cada um vai te dar um recurso, né? Um benefício. Aí você tem as cartas, dinheiro. E o objetivo é o seguinte: é você eliminar todos os quiumbas da masmorra. Vai secando as cartas, você vai recolocando, tem custo para tudo. Se você encontrar um quiumba, você tem que lutar com ele, aí o dano dele também você perde vida. No final das contas, você tem que achar os 5, se eu não me engano, 5 itens do ebó, para juntar, levar para o altar e só assim que elimina todos os quiumbas, porque senão você fica sempre colocando carta no jogo, colocando carta no jogo, colocando carta no jogo. Então você tem que pegar esses itens, ter dinheiro, encontrar os dinheiros também para comprar esses itens e fazer o ebó. Aí quando você faz o ebó, elimina todos os quiumbas da masmorra. E aí tem 3 fases, né? Tem o primeiro estágio, o segundo estágio e no terceiro tem o boss. Aí, quando o jogo tiver. Esse primeiro estágio já está todo testado, tá ok. Eu vou testar agora o segundo, depois eu vou testar o terceiro estágio com o boss, porque tem que ver a progressão todinha. E é isso. Quando estiver pronto também eu divulgo. Acho que só faltou tu falar do Mavambo e do
do livro do Kimbanda, que tá aqui embaixo. O livro Kimbanda com Esperança, eu já lancei, está disponível aí, né, na Uniclap. Você pode adquirir, chega na sua casa, tal. Tem algumas imagens feitas também com IA, que foram só para representar e ilustrar, mas aí é um conto onde narra a história que está por trás tanto do jogo Dungeons e Quiumbas como do Mavambo, chamado Ancestral. Por quê? Esse conto, Kimbanda, Outra Esperança, ele narra a história de um menino, e aí vem muita lógica dos animes, né? As crianças gostam muito dessa lógica das crianças fazendo as coisas acontecer. E aí tem o Jefferson, que ele é um menino, é um futuro, primeiro, vamos contextualizar a história, né? Um futuro pós-guerra, distópico, toda essa coisa. Só que o mundo, a população já está quase extinta, né? Então vivem pequenas comunidades sitiadas e com o fim da Segunda Guerra Mundial, Deus decidiu acabar com a humanidade de uma vez. Não quer mais esperar todo mundo morrer. O Deus, mas tem uma coisa por trás aí. Aí ele manda os anjos. Quando os anjos vêm para a Terra, eles começam a matar todo mundo loucamente. Só que o povo acredita, e eles é que criam, na verdade, algumas dessas pessoas mortas, os anjos em algum momento se invocam, assim, eu vou matar mais coisas não. E criam os quiumbas em terra para matar o restante dos humanos. E aí começa essa luta entre a Quimbanda, que protege a humanidade, e os anjos que querem matar a humanidade. Tá? Então rola essa coisa angelical contra o inferno, né? Essa coisa meio... esse contraste. Nesse quesito, tem esse menino que mora nessa comunidade, uma comunidade chamada São Marcos, o Jefferson, ele tem um irmão que é o Anderson, e a amiga dele, que é a amiga do irmão, na verdade, que é Maria. E eles vão para essa aventura. Se encontram. Jefferson tem um sonho com seu tranca-rua que manda ele ir buscar um baú no meio da mata. Aí quando ele vai no meio da mata, ele encontra os quiumba, quer matar ele e tal, os meninos vão atrás dele e começa toda a aventura. Mas aí ele incorpora, ele recebe as forças do seu tranca-rua e começa numa história fantástica, né? A lutar contra os quiumbas de forma incorporada, com um tridente e aquela coisa. Que vem de anime. Muito anime, muito anime. Você vai ver real. E aí o Mavambo tipo, eu peguei todo o prólogo, essa história eu não conto no Kimbanda com Esperança, né? Porque é só um conto, então não dá para botar toda. Aí eu peguei o prólogo, que é essa história dos anjos chegando e matando todo mundo, e estou criando junto com um mangaka, se tudo der certo, um rapaz lá do Rio. E a gente vai fazer, próximo ano, semanalmente, ou melhor, mensalmente, um lançamento de um mangá contando essa fase em que os anjos chegam na Terra e começam a matar os humanos. Tem também nesse perfil aí, as Crônicas dos Chás, eu lancei lá também um trechozinho desse Mavambo, em formato de audiobook, né? Antes de eu passar por Raga, só duas coisas que eu vi aqui nos comentários. A Tati confirmou, o nome do filme que eu falei é Pecadores, né? Então fica aí a indicação aí. É muito bom. Eu já assim, praticamente já sei o filme, mas eu não ligo para spoilers, né? E eu adorei pelo que eu li do coisa do filme. E indico muito para quem for da nossa religião e até para quem for fora da nossa religião, para poder compreender mais. E como o próprio nome já faz sentido. E o Raga conseguiu achar a cena que ele falou, né? Então, o Raga tá satisfeito ali, ó. O Raga tá satisfeito. Então, Raga, é contigo, cara. Mano, eu tô muito afim de mostrar, mas a gente vai tomar um strike violento se eu abrir. Então não faz isso. Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Inclusive, já mandei pra vocês dois lá no grupo. Olhem, se deliciem com essa cena, que essa cena é belíssima.
belíssima, é de se arrepiar, e depois vocês me dizem se essa cena pode representar bem o Aie. Eu já vou te adiantar que eu já sei qual cena que é, porque é quando a Bilkis, ela descobre que ela não é nada daquilo que ela tá pensando. E ela começa, ela ainda tá descobrindo, aliás, nesse episódio ela ainda está descobrindo, porque no próximo episódio, o que a gente estava comentando é o próximo episódio. Então, é muito bom isso. Raga, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Não. Antes da gente passar pra rádio, a gente tomou um spoiler no privado, e eu quero colocar esse spoiler aqui pro público, porque eu acho que é muito bom o pessoal já saber disso, se você me permite, Jorge. Porque você citou que você também, mais pra frente, você vai fazer da Jurema. E Jurema é uma coisa que muitas vezes... os meus são da Jurema, né, os meus são encantados. E muitas vezes a gente não acha muito da encantaria, a gente acha pelo tambor de Minas, a gente acha pela parte do povo de Minas, né? Mas não é o catimbó, Jurema, e é uma coisa mais daí da região de vocês, do Nordeste. Eu sou do Sudeste, tá? O Raga, ele é do Norte, inclusive ele é de Belém, e uma coisa boa é que eu tô encontrando outros irmãos daí do Nordeste cada vez mais lançando jogos nordestinos de jogos com essa parte. Então é muito bom ver isso, mas tem como um pouquinho falar o que você já tem programado dessa parte da Jurema? Ou o que você ainda vai planejar? Não, eu tenho, como eu disse, né, eu tô buscando conhecimento, porque é a coisa mais recente que eu tenho, apesar de eu ter ido várias vezes acho que as primeiras vezes que eu fui para um terreiro foi para giras de Jurema, né, ou Mazuca, como é que chama? Mazucas, né? Mas, inclusive, o Preto Velho, que estamos no meio, né, das louvações e dos rituais do Preto Velho. E aí, mas inclusive o culto que eu tenho menos proximidade, que eu estou conhecendo agora, tipo há um ano, mas ainda mesmo assim não teve tanto desenvolvimento nessa área, apesar de eu já conhecer algumas coisas, eu sei quem são meus mestres, sei quem são minhas mestras, encantado, nos sonhos também eles já chegam e trazem as coisas, então já estou, né? Aqui, tem uma coisa muito curiosa na Jurema, que assim, a mesma figura com o nome Zé Felintra tem aqui e tem no Sudeste, mas são totalmente diferentes, né? São arquétipos diferentes. Assim como Maria Navalha também é um arquétipo totalmente diferente. Enfim, aí a ideia que eu tenho inicialmente para essa parte, para esse trabalho, é um livro. Né? Inicialmente é um livro, e aí vou trabalhar talvez com uma ideia muito... Porque as entidades, essas entidades, né, esses mestres, eles estão muito situados no passado, e eu gosto de fazer esse contraste. Talvez eu jogue eles para o futuro, sabe? Fazer uma coisa meio afrofuturista. Acho que eu vou por esse caminho aí, fazendo uma linha Brasil mesmo, mais para o futuro, uma coisa... Eu só não acho que eu vou fazer algo punk, assim, algo tipo cyberpunk, essas coisas, não, acho que não, mas uma parada... a Jurema, o próprio nome diz, é uma planta, né? Então não Sim, tem como isso você mesmo. não associar isso às práticas de... Eu não vou falar muito não, porque pode ser que... Tanto pode ser que eu mude também de ideia, como pode ser que realmente eu não consiga trazer uma ideia real mesmo, assim, ou me cristalize no que eu estou pensando agora. Eu gosto de deixar isso livre. Ah, cara, mas faça assim, Mas vai deixa ter. fluir e deixa eles te ajudarem, que eu sei muito bem que eles vão te ajudar. Entendeu? Eles vão te orientar bastante para isso ser concretizado. Raga, a gente pode ir para o momento da rádio. Então bora. Bom, chegou o momento da rádio, que é uma brincadeira da gente misturar RPG com música, que aqui vai caber ao Lucas e ao Everson
indicar canções que se relacionem com o jogo Aie. E aí o Lucas começa com a sua indicação. Eu vou pegar por um ponto, lógico, a gente tá falando aqui justamente da a gente tá falando de candomblé, a gente tá falando da parte de espiritualidade. Então, tem uma música da Juliana Passos, que ela é de Chapanã. Eu sou filho de Omulu, então eu falei que eu vou muito bem pegar ela, porque quando ele desce para cá, ele desce do Aie para nós, do Orum para nós aqui, para nos ensinar, para nos limpar, para nos purificar. E ela é bastante conhecida, até mesmo para fora da espiritualidade. A Juliana Passos é bastante conhecida. Então, e é citado bastante sobre como é lá. E tem outros orixás também envolvidos, como Oxum. E hoje pegou um dia de Oxum como o dia da abelha, a representação de um animal pelo Oxum é justamente a abelha, pela riqueza, pela beleza que a abelha faz. Então eu falei assim, eu vou pegar essa música aqui. E foi uma música que eu fiquei ouvindo hoje com o decorrer do meu dia. Eu falei assim, pô, então vai ser você, o Baloê e a Totô. E essa é a minha indicação de música. Muito, Agora, muito bom. Agora vai ser a vez do Everson, que em cima da linha trocou de música. Vai lá, mano. Eu tenho entendido errado, cara. Desculpa. Porque eu pensei que era uma música que me representasse especificamente, sozinho. pode, tanto faz. Pode ser, tanto Pois é. faz. Mas Eu agora coloquei a minha. você falando com relação ao jogo, tem uma música aqui de um grupo pernambucano de coco chamado Bongá. E eles tem uma música sobre o Orixá Ogum, que usa uma loa, né, de Ogum. Eu vou pegar aqui e mandar rapidinho para vocês. Que o nome da música é Ogum Megê, o nome da música é Ogum Megê, mas o cantor ele bota uma letra no meio. Eu acho essa música muito potente, que fala muito sobre o Orixá Ogum. Eu não sou filho de Ogum, sou filho de Oiá, mas tenho uma admiração imensa, né, por todos os orixás, e eu acho que essa música tem uma potência muito forte para representar um jogo de RPG. Deixa eu te mandar aqui. Tá, pode mandar lá no grupo, que depois eu tenho que mandar pra Tati, que a Tati ela sempre pede pra eu mandar lá pra ela. Muito E aí bom. eu vou mandar sim. Perfeito. Então, dito isso, Lucas, já vamos aí para as partes finais. Beleza, então a gente vai falar o que rolou na semana conosco, o que pode ser que role nas próximas. E aí, no caso do Georgia, eu não sei se é de Georgia, se é Georgia, eu não sei se eu tô falando certo. Pode chamar José. José, tá, desculpa até por isso. Tá bom que eu também falo, eu sou gago, falo errado, mas eu tento pronunciar o mais correto possível. Então, José, depois tu fala também onde o pessoal te acha. Pode falar do grupo do WhatsApp que tem ali no próprio Instagram. Eu achei hoje o grupo. Achei hoje não, acho que foi ontem que eu achei, e aí inteira já no grupo. Recomendo o pessoal, quem quiser entrar, qualquer coisa me pede, eu acho que a Tati vai pedir, e aí eu passo também já para ela, né, para o pessoal conhecer o jogo, conhecer os outros jogos que tem de lançamento. E é isso. Comigo, esse final de semana, sábado, eu assisti o Premonição 6, né, com a minha companheira Nath, e a gente jogou alguns jogos também, passeamos, consegui essa caneca aqui, tanto eu e ela, da Chiquinho, da parte de São Paulo. Ela tava doida para conseguir da região dela, de Goiás. Infelizmente não tem aqui, mas mais pra frente eu quero ver se consigo, sei lá, pela internet, alguma coisa, né? E aí no domingo tive o Rodas de Jogos. A gente jogou lá, acho que foram uns 9 board games, mais o RPG com o Marcos. E já deixamos aí adotado agora, domingo, dia 25, a gente vai estar lá na Save Point,
eu e minha equipe, para a gente jogar alguns jogos junto com a Festa Encantada e o Star Wars, o Baixada Santista. E de manhã, talvez, eu vou estar lá no bonde com o pessoal do Star Wars, o Baixada Santista, comemorando o dia do Orgulho Nerd, ou o Dia da Toalha. Eu prefiro chamar de Dia da Toalha, que Dia do Orgulho Nerd, o Nerd já apontou muito de errado também. Então não, né? Mas, e já 1º de junho, que vai ser o próximo domingo, inclusive, vai ter aí o Roda de Jogos, OVNIs, comemoração do mês de junho, que também tem o dia da ufologia, e também meu aniversário, né? Bem, Então eu peguei um tema que eu gosto bastante, que é OVNIs, que é a ufologia, e coloquei, sim, é proposital também, né? E aí a gente vai estar comemorando lá meu aniversário, vai estar comemorando lá os jogos. E também depois, infelizmente, a fábrica vai fechar por um tempo, por causa que ela vai passar por reforma. E aí a gente vai esperar para quando eles liberarem para a gente estar lá no mercado municipal com eles. Então, não sei exatamente qual é a data. Mas enquanto nesse interim tem aí Steampunk Santos, tem Frontaria Criativa, vai ter o evento lá de Peruíbe, Encontro Nacional de RPG, vai ter um monte de coisas para a gente se divertir, conhecer outros jogos e tudo mais. Então, e tem o DOF aí que eu vou estar junto com o Raga, com o Fernando, Não, não com vai não, eu um vou te monte de gente impedir. da hora. Eu vou estar sim, eu Não, vou tu estar vai estar assim no com evento, você. mas colado em mim não, que eu não vou deixar. Eu vou estar lá de vacinho dado assim, ó, que nem festa junina. Bem, e agora vocês, olha, o que aconteceu na tua semana, o que vai acontecer nas próximas e aonde a gente te encontra. bem, eu tô na semana reta final do mestrado, então nada muito diferente de sentar na cadeira aqui, escrever, vai ser minha vida, minha rotina, não. Apesar que compromissos religiosos, né? Vamos ter aí as festanças dos Preto Velho, o Canjerê do Preto Velho aí no meu terreiro, dia 31, tá todo mundo se preparando para essa festa. Já vim aí também de uma quimbanda maravilhosa no domingo, e botei acabado, quebrado, sem força, pra lá, tava cansado até ontem sem força. Aí, e é isso, assim, durante um processo, eu pretendo fazer, provavelmente ali pelo início de junho, uma roda aqui de teste dos meus jogos de tabuleiro, né? Eu pretendo fazer essa roda, chamar umas pessoas aqui do terreiro, pessoas ligadas mesmo que não tenha prática de jogos de RPG, jogo de tabuleiro, mas que seja ligado às religiões matriz africanas para a gente experimentar algumas jogabilidades aqui. E é como vai ser uma sessão de testes. E é isso, enquanto eu estou no mestrado, aí os projetos vão como acontece, né? Eu entrego eu mando o trabalho para o meu orientador, aí esse tempinho que ele fica lá lendo, eu vou aqui e edito um texto, faço uma correção de um projeto ou outro. Foi assim que eu lancei o Mavambo chamado Ancestral. Eu lancei assim, né? Botei lá o audiobook no TikTok. E até revivi, fiz uns posts aí sobre o jogo do RPG virtual mesmo, né? Que se chama Tales of IA. E aí é uma outra proposta. Os Filhos de Ogum também é o nome desse jogo. E onde a gente te encontra? Ah, onde me encontra? Nas redes sociais? Isso, nas redes sociais, no caso da internet. Pronto. No TikTok você encontra através de 3 perfis. É o meu perfil pessoal, onde eu falo sobre decolonialidade, coisas mais acadêmicas, certo? Que é o de José Sankofa, mesmo é o meu próprio, o nome que está lá, no nome artístico, como é que está. Então, o de José Sankofa no TikTok é teórico, né? Acadêmico. Já o Afrogeek é onde eu compartilho esses jogos, esses projetos geeks, esses trabalhos. E tem também o que eu falei, né? O Crônicas do AE, que é onde eu estou lançando esses audiobooks, tanto do AE como do Mavambo, que eu vou continuar lançando agora o Mavambo, porque o do AE já tá bom, que é só uma introdução.
Você sabe que. Já sabe que arranjou o fã de carteirinha aí. Sim, acho que 2, porque a Tati também tá empolgada aí, né? Então, gratidão por tu ter vindo, Josia. Saiba que aqui vai estar de portas abertas aí pra ti. E agora eu vou passar para o Raga para ele poder estar fazendo despedida. Beleza. Galera, quero agradecer aqui ao Everson por ter dado o prazer de compartilhar suas experiências, pensamentos e idealizações em torno do jogo AE. Foi muito bom conhecer a proposta. Desejo sucesso para você nessa e outros projetos que você possa desenvolver. Já já ele volta. Voltei. Aê. Pronto, deixa eu fazer a despedida correta agora. Então, galera, chegamos ao final de mais um Giro da Semana RPG. Quero agradecer ao Everson pelo prazer que ele nos deu de compartilhar seus conhecimentos, pensamentos e ideias em torno do AIE. Espero que você tenha sucesso nele e outros projetos que você venha ter no AfroGeek. Agradecer a quem assistiu a gente até aqui. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês clicarem. E desejo que vocês nos vejam na próxima. E agora, para finalizar, peço para que o Lucas e o Everson, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.